Bom dia a todos, espero que estejam bem. Vamos começar hoje a nossa aula número 9, aula prática, teórico-prática. E hoje o tema vai ser a introdução às bases de dados e ao SQL. Portanto, vamos começar a ver o que é pedido. Primeiro vai estar no clipe, ainda não está, mas vai estar, no clipe um ficheiro chamado chuva.txt, que é preciso ir obter, porque tem lá os dados de observações do pH, como nós tínhamos visto também já na aula passada, vamos ter que ir buscar lá um programa chamado SQLite.exe, que contém um motor de base de dados e um interpretador de SQL. Portanto, este SQLite 3 é o que nós vamos usar nas aulas e funciona na nossa linha de comando do Windows, ou eventualmente também funciona, existe uma versão para Mac, que vocês podem utilizar se quiserem, se preferirem. Bom, o fecheiro do chuva.txt tem datas sobre resultados de análise de pH e amostras da água da chuva, e é exatamente com a mesma descrição que nós usámos na aula passada. As coisas estão separadas por ponto e vírgula, tem uma linha de cabeçalho em que diz que primeiro é a data, depois é a duração, o local, o ponto e o pH. E depois vêm as linhas verdadeiramente com os valores em baixo e pronto. As datas estão nesta forma, a duração está em horas, a identificação do local são 4 caracteres e o ponto da amostragem é um número entre 1 e 8. O valor do pH há de ser um real. Isto é exatamente o que demos na aula passada. Bom, então o que é que vamos fazer nesta aula? Nesta aula vamos fazer duas coisas ligeiramente diferentes. A primeira vai ser ligeiramente diferente porque não vai envolver diretamente o Python, mas vai envolver o SQLite 3, aquele executável que tem que fazer o download do clipe. Portanto, neste exercício vai-se criar uma base de dados com um nome qualquer, neste caso chama-se exemplo.db, para exemplificar os conceitos da linguagem SQL usando diretamente o programa SQLite 3. Okay? Diretamente. Isto diz diretamente significa que vamos ter que ir lançar numa janela de comandos este CMD, uma janela de comandos. Estou aqui a usar o Windows, mas se for no Mac vamos descobrir como é que vai ser, de forma a criar a base de dados. Portanto, temos que lançar isto, é a primeira linha. Portanto, isto são tudo várias linhas. Toda a primeira pergunta tem a ver com a utilização direta do SQLite como um programa executável. E a primeira de todas é ir primeiro abrir a janela de comandos, depois criar uma base de dados que se chame exemplo.db. Então vamos fazer exatamente isso. Vamos, para já, o que é esta tal janela de comandos? É uma coisa destas, que está. Okay, espero que estejam a ver, exatamente. Portanto, é uma coisa destas. Nós estamos algures, no meu caso tem esta diretoria corrente, é onde está lá tudo. Se eu fizer aqui dir, é o que fiz ainda agora. Se fizer dir, temos aqui muitos ficheiros, nomeadamente tenho ali o chuva.txt, e tenho a ficha, tenho o pai, tenho aqui, mas o que tenho que ter mesmo há de ser este que está aqui, que é SQLite3.exe. Okay? Portanto, a ideia é copiar para a nossa diretoria de trabalho, copiar o SQLite3.exe. E agora vamos fazer a tal exemplo.db. Então temos que escrever SQLite 3, sem o exe, nada de pôr o exe à frente. E agora damos um nome. Temos que fazer... eu vou pôr um diferente porque já tenho aqui o exemplo. Exemplo 2. Acho que não tenho o exemplo 2, ok? Não tenho o exemplo 2, DB. Pode ser DB ou outra coisa qualquer, não é preciso que seja DB. E ele faz o exemplo, quer dizer, ele cria agora uma base de dados que está totalmente vazia, porque entrei pela primeira vez, não havia aqui nada, e o prompt, se repararem, o prompt, que é esta coisinha que está aqui do lado esquerdo, antes do cursor, mudou e ficou SQLite. Isto é ele a dizer que estamos no interpretador do SQLite. Portanto, antes o prompt era o prompt do Windows normal, tinha lá
o caminho todo, o nome, o sítio da diretoria, e agora o que nós estamos a ver é uma coisa que diz SQLite. Ele está à espera, está aqui escrito, espera o SQL statements terminados com um ponto e vírgula. Portanto, ele só percebe que uma frase acabou quando tiver lá o ponto e vírgula. Pronto. Então, esta é a linha A. A linha A é só isto. É só fazer SQLite, exemplo, etc. Então, vamos continuar. Agora, crie a tabela dados com um formato que permita guardar os dados do ficheiro chuva.txt. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que nós vamos ter que criar uma tabela e para criar a tabela vamos ter que arranjar espaço para pôr lá as coisas todas que o chuva.txt tem. E o que são essas coisas? Essas coisas são a tal data, a hora, a identificação do local, o ponto e o pH. Portanto, temos que arranjar com espaço para isso tudo. Então, temos que fazer o create table para lá chegar. Ora bem, então, como é que isso se faz? Vamos outra vez à linha de comando e agora vamos ter que fazer um comando SQL que cria tabela. Okay? Portanto, o comando SQL que cria tabela é uma coisa destas. Create table, isto é a palavra-chave do comando SQL. Depois, precisamos chamar a tabela de dados, mas é um nome qualquer, é um nome que nós quisermos. E depois são o nome dos vários campos e à frente qual é que é o tipo do campo que nós estamos a pôr. Portanto, aqui o que estou a dizer é que há um campo que se chama data, que é o primeiro de todos, que é do tipo texto. Depois há um campo que se chama hora, que há de ser um inteiro. Há um campo que se chama local, que há de ser outro texto. Há um campo que se chama ponto, que há de ser outro inteiro. E há um pH, um campo que se chama pH, que há de ser um real. Tudo isto está separado por vírgulas. E já agora também estou a dizer que este data, hora, local e ponto são chave. Okay? Isto é para dizer que não pode haver repetições, não pode haver duas linhas iguais que tenham exatamente estes 4 valores. Portanto, estes 4 valores não é como nós tínhamos visto na teoria em que havia só um, mas quer dizer, pode haver várias medições à mesma data, também podem haver várias medições à mesma hora, também podem haver várias medições no mesmo local ou no mesmo ponto. O que não pode haver é a mesma data, na mesma hora, no mesmo local e no mesmo ponto. Okay? Isso é que não pode ser. Portanto, é isto que é a primary key. Bom, então, reparem que no fim tem que estar aqui o ponto e vírgula. Dizem para pôr sempre um ponto e vírgula no fim. E é isso mesmo que está. Portanto, agora ele fez e criou a tabela. Okay? Pronto. Então, vamos continuar a ver o que é pedido. O que é pedido a seguir? Insira, portanto já criámos a tabela, este já foi, que se chama dados, e agora insira os 5 registros seguintes na tabela de dados. Okay? Portanto, agora vamos estar a pôr à mão os vários registros, neste caso são 5. Vamos ver então como é que conseguimos pôr o primeiro, como é que é a instrução de pôr o primeiro. Vamos aqui para o comando e primeiro, insert into dados os valores. Portanto, quando queremos pôr numa tabela valores, temos que dizer insert into. Temos que identificar qual é a tabela, depois temos que pôr a palavra-chave values e depois, entre parênteses, tem que estar os 5, neste caso, como tem 5 campos, temos que pôr lá os 5 dados. Não se pode pôr menos nem mais. E tem que estar por ordem. Portanto, a ordem significa que o primeiro que eu vou pôr há de ser a data. Como é um texto, tem que estar entre aspas. O segundo há de ser uma hora. Como é um inteiro, não tem que estar entre aspas. Este também é um local, que é um texto. O outro é um ponto, que é um inteiro. E o último é o pH, que também é um real. Portanto, nada destes tem que estar entre aspas. Só o primeiro e o terceiro é que tem que estar entre aspas. E fazemos o insert into, acaba com ponto e vírgula, e ele insere. Okay? Portanto, agora temos que fazer todos os outros. Temos que ir a cada um deles, ver quais são os dados correspondentes e inserir. A técnica é sempre a mesma. Portanto, agora é para o segundo. Vamos fazer para o terceiro. Vamos fazer para o quarto. E vamos fazer para o último, que é o quinto.
Pronto. Agora temos uma tabela e dentro da tabela já lá está os dados que foram pedidos na nossa linha C. Bom, então vamos passar à linha D. Selecione os registros recolhidos no local ABC, indicando para cada um o ponto da amostragem e o valor do pH. Ok, portanto, reparem, nós agora já queremos fazer um select. E o que é que queremos selecionar? Só queremos mostrar o quê? O ponto da amostragem e o pH. Ok? Portanto, é o ponto e o pH. E o que é que queremos mais? Queremos recolhidos no lugar ABC. Portanto, são estes. Se virem aqui, são estes que aqui estão. E o que é que queremos? É o ponto, que é o 1, o 2 e o 1. E o pH, o 5, o 5.2 e o 5.7. Pronto. Então, aquilo que temos que fazer vai ser um select e dizer o que é que queremos selecionar e depois vamos fazer isto. Tem que ser no comando. Queremos selecionar um ponto e queremos selecionar o pH. Da onde? Temos sempre de dizer da onde, que é da tabela de dados. E agora é a restrição, não queremos selecionar todos os pontos e todos os pHs, só queremos aqueles em que o local seja A, B, C, D. Okay? Portanto, temos que escrever isto, local igual a B, C, D. E é isso que ele vai fazer, e quando ele faz, ele agora já mostra os resultados. Portanto, antes não mostrava resultados nenhuns, porque ele não estava a pedir para mostrar resultados nenhuns. Mas agora sim, agora ele já vai mostrar quais é que são os resultados. E como se nós pedimos o ponto e o pH, e por esta ordem, a ordem que aparece aqui é a ordem que depois vai aparecer nos resultados, vai dizer o ponto 1 tem 5, o ponto 2 tem 5.2, no ponto 1 tem 5.7, que correspondem aos dados que estão ali na base, na tabela. Bom, continuando. Então agora vamos à linha E. A linha E. Seleciona as amostras recolhidas no local ABC cujo valor de pH foi superior a 5, ordenadas por ponto de amostragem, indicando para cada amostra todos os dados da amostra. Okay? Portanto, aqui há várias coisas. Portanto, primeiro, quais é que são os do ABC? Os do ABC são estes, 3, certo? Cujo valor do pH foi superior a 5. Portanto, estes dois foram superiores a 5, mas este foi 5. Portanto, este é logo eliminado, porque nós temos uma restrição que queremos só os que são superiores a 5. Portanto, só estes dois. E agora, ordenadas por ponto de amostragem. Ordenadas por ponto de amostragem, quer dizer que este vem antes daquele. O ponto de amostragem é o último, é este valor. Portanto, 1, ordenadas, começar no mais pequeno. E indicando para cada amostra todos os dados. E queremos a linha toda. Portanto, queremos tudo. Portanto, vai aparecer primeiro o 5.7 e depois vai aparecer o 5.2. Okay? Bom, então, como é que nós teríamos que fazer isto no nosso SQL? Vamos, então, pôr isto no comando. E teríamos que fazer uma coisa deste estilo. Select asterisco, porquê? Porque são todos os campos que nós queremos. Se só quiséssemos alguns, como aqui o ponto e pH, tínhamos que os pôr explicitamente. Mas asterisco é todos. De aonde? Dos dados, a tabela tem que estar sempre. From dados. Where, e agora são as nossas restrições. As nossas restrições é o local tem que ser o A, B, C, D, porque não nos interessa aos outros. E, como são duas restrições, têm que ser ligadas pelo um AND. AND, o pH é maior do que 5. Estritamente maior do que 5. E ainda vamos fazer a ordenação. A ordenação por um dos campos, neste caso é o campo chamado ponto, que será esta coisa que aqui está. E o resultado é exatamente aquele, só aparecem aqueles dois, porque são o ABC e o pH terá maior do que 5. E a ordenação está o ponto mais pequeno, depois o ponto maior. E são todos os dados, porque tem lá um asterisco. Continuando. F. Selecione todas as datas de início de recolhas de amostras sem repetição. Okay? Portanto, reparem que temos aqui, está aqui, a nossa tabela tem 5 datas de início, mas há várias repetidas. Estas 3 são repetidas e estas também são repetidas. Portanto, queremos só selecionar a data, mas se for só data, se não dissermos nada, ele faz 5 coisas.
nós queremos que seja diferente, que sem repetição. Então temos que usar algo que eles nos dizem aqui, que é o distinct. Dica distinct. Okay? Portanto, aquilo que nós vamos ter que fazer, uma coisa muito simples, é só selecionar as datas. Nós não vamos ter o ERS porque não precisamos do ERS neste caso. Portanto, temos que pôr isto aqui. E vamos fazer um select distinct data from dados. Okay? Portanto, vai mostrar a data, mas só os valores distinct. Imaginem que eu não ponho o distinct, se eu não pusesse o distinct, o que acontecia é que me apareciam com repetição, aparecia tudo. Okay? Portanto, o distinct previne que apareçam as repetições. E só aparecem estas duas, que são as diferentes. Muito bem, continuando. Isto era a linha F. A linha G, pronto, a linha G é só sair. Okay? A linha G é só sair do SQLite. Portanto, vamos aqui fazer o comando .quit. Aqui ainda não estão a ver, vamos mostrar primeiro. Ok, escrever o comando .quit e sai-se. E agora o cursor já deixou de ser ali SQLite, passou a ser o cursor normal do CMD. E pronto, isto era a primeira parte dos nossos exercícios, que envolvia usar diretamente o tal SQLite 3 e não tem nada a ver com o Python. Neste momento, tudo o que fizemos não tinha Python. Okay? Portanto, isto era mesmo só apenas uma aplicaçãozinha que tem uma base de dados que conseguimos lá escrever as nossas tabelas, pôr lá os nossos dados, etc. E é independente do Python. Pronto, agora vamos usar o SQLite em conjunção com o Python. Okay? Agora, pretende-se isto agora é o exercício 2, implementar duas funções em Python que permitam criar a base de dados AguaDB, criar a tabela amostras nesta base de dados e carregar a tabela amostras com a informação guardada no ficheiro chuva.txt. Portanto, agora nós queremos criar uma base de dados, isto já dentro do Python, atenção, criar uma tabela dentro dessa base de dados que se chama amostras e carregar a tabela amostras com a informação no ficheiro de chuva.txt. Portanto, o chuva.txt é um ficheiro que tem lá imenso texto sobre as várias amostras, portanto, recolhidas nos vários dias. Portanto, aqui como é que temos que fazer? Primeiro diz, faça uma função que cria a tabela amostras para guardar os dados do ficheiro chuva.txt na base de dados AguaDB. Portanto, primeiro tem que se criar a tabela, é só uma função para criar a tabela, e façam uma função que insira os dados da chuva na tabela amostras. Portanto, primeiro temos que fazer o create, aquilo que nós fizemos na base de dados, no SQLite, vocês lembram-se que nós fizemos no SQLite, aqui vamos ter que fazer no Python. E vamos mostrar então como é que poderemos fazer exatamente isso no Python. Portanto, estamos agora no Python e uma das coisas que nós temos que fazer no Python, se queremos usar o SQLite, é fazer o import do SQLite 3. Pode ser SQL ou não. Eu costumo pôr SQL para não estar sempre a escrever SQLite 3. É mais simples escrever SQL. Mas, tanto faz. O que interessa é que tem que estar o import do SQLite 3. E o Python que está instalado tem lá a biblioteca SQLite 3 por omissão. Portanto, não é preciso fazer nada relativamente a isso. Então, no exercício 2, o que é que eles dizem primeiro para fazer? Fazer uma função que cria a tabela com um determinado nome, que no nosso nome vai ser amostras, acho eu, e tem 5 campos. Portanto, os campos que tem hão de ser aqueles que correspondem aos dados que vêm de lá do ficheiro, porque esta tabela tem que estar preparada para ler os dados que vêm do ficheiro.
Mas ainda não vamos ler aqui nesta função, vamos apenas preparar uma tabela que depois vai ser usada para inserir os dados. Então tem que ter um campo que é o data, que tem 10 caracteres, nesta forma. Tem um campo que é uma hora, que é o inteiro. Tem um local, que há de ser também de texto, há de ter um ponto, que é um inteiro, e há um ph, que é o real. Okay? E isto é a ordem pela qual eles vão aparecer depois no nosso fecheiro. A chave primária é data, hora, local, ponto. Nós estamos a fazer uma coisa exatamente idêntica àquilo que fizemos ali à mão no SQLite 3. Estamos a criar uma tabela com o nome da tabela e a mostrar o que é que e a criar para depois ser usada. Portanto, agora como é que nós vamos fazer isto para criar? Nós primeiro vamos fazer o connect do SQL, da base de dados. A partir de agora temos aqui uma base de dados. E depois usamos este identificador da base de dados e com este identificador da base de dados nós vamos fazer o execute. Portanto, reparem que vai haver aqui um execute com um comando. E este comando há de ser o SQL. Este comando tem que ser exatamente igual àquilo que nós escrevemos no SQLite. Portanto, aquilo que nós fizemos no SQLite para criar uma tabela foi create table, depois à frente pusemos dados, no nosso caso pusemos dados. Agora o nome vem por ali, vem por numa variável que se chama nome da tabela. Por isso, o que é que se tem que fazer? Para se pôr aqui uma coisa que não é fixa, eu não posso escrever aqui nome da tabela, senão aparece uma tabela chamada nome da tabela. Não é isso que queremos. Queremos é concatenar o texto que esteja aqui dentro da variável nome da tabela, que temos que concatenar com create table. E depois com o resto que vem à frente. Portanto, isto o que faz é create table. Se nós chamarmos isto com amostras, então é create table amostras, e depois vem o que vem à frente, que é parênteses, data text, hora integer, local text, ponto integer, vamos chegar isto mais para ali para se ver melhor, ponto integer, ph real, primary key, data, hora, e acaba com ponto e vírgula e plica. Okay? Portanto, isto é tudo o que nós escrevemos no SQLite, com a diferença de que este nome vem por aqui. E se fosse fixo, podia-se também escrever aqui. Portanto, isto é o comando SQL. Uma vez tendo o comando SQL, temos que executar o comando na base de dados. E isso é um método execute que está associado ali ao nome da base de dados, ao identificador da base de dados que foi obtido quando fizemos o SQL Connect. Isto aqui é SQL Connect porque estamos a dizer que o SQLite 3 é o SQL. Okay? Pronto, já só mais um pormenor. Reparem que aqui há um try except. Try except. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que às vezes isto pode dar erro. Portanto, por vários motivos. Porque eu não encontro, ou porque se o comando não estiver bem, isso é um grande motivo, ele não sabe executar este comando. Então dá um erro. E em vez de ele rebentar, o que vai acontecer é que ele vai aqui para a exceção e escreve o que eu puser aqui. Portanto, é uma maneira de dizer, olha, se eu realmente pus um comando completamente errado, eu escrevo aqui que não pode criar a tabela e depois mostro a seguir qual é que é o comando que eu escrevi, porque se calhar está mal escrito, tem um erro de sintaxe, tem qualquer coisa. Portanto, isto é uma técnica para se ir tratar dos erros sem que o programa em execução arrebente ou que pare de uma forma estranha. Portanto, ele vai ser controlado o erro e vai dar uma mensagem de erro quando as coisas correm mal. Portanto, teoricamente, o que ele vai fazer se não houver erro vai ser criar uma tal tabela. E depois vai fechar a base de dados. Nós queremos que ele, uma vez tendo a tabela criada, feche a base de dados. Portanto, ele aqui neste momento, ele já fez a tal tabela, mas não tem lá nada. Okay? Portanto, na linha A é só mesmo criar a tabela. Na linha B é que era carregar com dados. Portanto, vamos primeiro fazer a linha A e para fazer a linha A basta criar a tabela. Para já tem que se fazer o F5. Já tinha feito. E vamos criar a tabela.
e ele criou a tabela. Okay? O que é que ele criou a tabela? Criou a tabela e ao mesmo tempo também criou um fecheiro chamado água.db, porque eu lhe dei o nome água.db, o nome da base de dados. Portanto, quando ele faz este connect, se a base de dados não existir, ele cria aquela base de dados. Portanto, é a primeira coisa que ele vai fazer. Bom, a seguir o que é que nos pedem? Vamos relembrar o que é que nos pedem. Eles pedem para, aqui no exercício 2, na linha B, faça uma função que insira os dados de chuva.txt na tabela amostras. Portanto, a tabela já está criada. Agora queremos uma função que vai lá pôr os dados todos do chuva.txt. A função deve ler a informação da chuva.txt e por cada linha, exceto a primeira, porque atenção que a primeira tem os cabeçalhos e se eu tiver a tentação de pôr lá o cabeçalho como dados, vai dar asneira porque não vai haver inteiros, não vai haver aquele formato que nós estamos à espera que venha. Então, vamos tentar fazer isso. Portanto, será a segunda pergunta, a linha B da segunda pergunta. Portanto, o que é que ele vai fazer? A função, vamos chamar carrega tabela da base de dados, entra um fecheiro, o nome do fecheiro, de onde vêm os dados, entra o nome da base de dados e entra o nome da tabela. Nós queremos isto tudo. Tabela, já sabemos o que é que tem. Então, o que é que nós vamos ter que fazer? Primeiro vamos ter que abrir outra vez a base de dados. Aqui, este BD vai ter outra vez a base de dados. E no fim, vamos ter que a fechar. Portanto, vamos fazendo de maneira a que sempre que entramos numa destas funções, nós abrimos a base de dados e depois fechamos a base de dados. Pronto, isto é uma possibilidade. Há outras, mas nesta aula vamos falar essencialmente neste tipo de connect. Bom, e o que é que nós queremos? Nós queremos ler dados de fecheiros. Portanto, temos que abrir o fecheiro. Não é? Portanto, se o fecheiro, que é o tal chuva.txt, tem lá os dados, então temos que abrir para leitura. Está aqui o R. Okay? O R de leitura. Portanto, quando chamarmos esta função, vamos ter que ter o cuidado de dar um nome de um fecheiro que existe e que esteja lá no nosso sítio, na nossa diretoria. Neste caso, chama-se chuva.txt. E também temos que ter a tal água DB já com a tabela lá criada e preparada para receber dados. E aqui vamos dizer onde é que são, qual é que é o nome da tabela. Bom, e depois, uma vez aberto o fecheiro, ele chama-se agora o acesso ao fecheiro ali pela variável fiche, vamos ignorar completamente a primeira linha. Esta aqui, a nossa linha 52, é para ignorar o cabeçalho. O cabeçalho tem lá um cabeçalho e nós não passamos por cima dele. Portanto, fazemos o readline do cabeçalho. Depois vamos processar o fecheiro linha a linha do modo normal. Ou seja, vamos ler todas as linhas, isto é readlines, está aqui um S, ler todas as linhas para um vetor de linhas e vamos processar o vetor de linhas num ciclo for, ou seja, cada uma destas lines será uma linha. Pronto. Mas é uma linha muito comprida muito comprida, ou talvez não tanto, porque os dados não são assim tantos, mas é só uma linha com tudo, com todos os caracteres. Mas nós agora vamos separar por ponto e vírgula. Lembram-se que, isto fizemos na aula passada, lembram-se que cada linha tem os dados separados por ponto e vírgula e agora esta linha, não é line, é linha, já é um vetor de coisas que estão dentro da linha, um vetor de strings. Por enquanto são strings ainda, mas são as strings que foram recolhidas e que estavam entre os pontos e vírgulas da linha. E sabemos que na primeira posição, que é no índice 0, está a data, no índice 1 está a hora, no índice 2 está o local, no índice 3 está o ponto, no índice 4 está o pH, porque elas estavam lá por esta ordem. Podemos ir buscar cada uma delas, temos que ter o cuidado que a hora e o ponto são inteiros, portanto, se não fizermos nada, isto é uma string, como outra qualquer, porque vem de um fecheiro de texto que são strings. Mas queremos transformar isto em hora, em números, portanto este número inteiro, este também é um número inteiro e este é um número real que será float aqui. Okay? E agora, a partir deste momento, já temos os nossos dados. E agora temos que inserir os nossos dados, com cuidado. Inserir os dados é fazer um comando, e depois um comando SQL, e depois fazer o execute desse comando SQL. Mais uma vez com o try, com o except, como tínhamos lá em cima. E o comando SQL é uma string.
Já agora eu estou aqui também a escrever, a pedir para fazer o print. Porquê é que estou a pedir? Para ir vendo o que é que ele está a fazer, porque isto demora um bocadinho ainda. E são muitos, é para inserir muita coisa. E se não virmos, ficamos ali à espera que aconteça qualquer coisa. Assim pelo menos vemos se ele está a escrever bem, se não está a escrever bem, etc. Bom, então vamos ver como é que se cria este comando. Relembrem o que é que nós fizemos ali no SQLite 3. Nós fizemos o insert into, depois o nosso nome da tabela era dados, mas agora será amostras, é o que vier aqui. E depois é os valores. E depois dentro dos valores haviam 5 coisas, que eram os tais valores. Mas tínhamos de ter o cuidado de uma coisa, que era, sempre que eram strings, tinha que aparecer entre aspas. E sempre que eram números, não tinha que aparecer nada de aspas nem de coisa nenhuma. Portanto, era só o número que aparecia. Então, como a primeira, a data, é uma string, temos que pôr as aspas à volta. Como é que se põe as aspas à volta? Põe-se explicitamente aqui aspas antes, depois veio o valor da data e depois põe-se outra vez aspas a seguir. Portanto, estes aparecem lá as aspas. Tem que ter o cuidado de uma coisa, que é tudo tem que estar entre plicas. Isto vai sempre estando entre plicas. E depois aqui tem que ser aspas. Se eu fizesse aqui plicas, isto seria muito estranho. Ficava tudo a verde. E não é isso que eu quero. Portanto, tudo tem que estar entre plicas e aqui as aspas. Vou ver aqui undo. Já está. Bom, agora, data. A diferença aqui, quando nós vamos escrever um número, por estranho que pareça, a hora é um inteiro, agora para escrever, para juntar esse número aqui na minha string, eu tenho que transformar em string, porque este mais só funciona com strings, portanto tenho que o transformar em string. Mas não estou a pôr aspas à volta, reparem que aqui não há aspas. Só há aspas no local, há aspas na data e mais nada. Os outros não têm aspas. Bom, e tem que acabar com o tal ponto e vírgula. Bom, depois estou a dizer para escrever aqui para o ecrã e vou executar. Se houver algum erro, ele vai-me dizer qual é que é o erro. No fim, vai fechar o fecheiro. Então vamos executar esta função. E reparem o que ele está a fazer. Agora ficou muito pequenino. Está a fazer insert into amostras values. Depois tem um valor, depois tem outro valor, depois tem outro valor, depois tem outro valor. São estes todos. Isto é o código SQL. Esta linha corresponde a uma coisa destas. Portanto, por cada linha do fecheiro, ele vai fazer uma linha destas, insert into values, e depois tem os valores. E reparem que aqui estão as tais aspas à volta da data. Depois tem um número que não tem aspas. Depois tem aspas à volta do que vem a seguir, que é o local, e assim sucessivamente. Aqui este não tem aspas e este também não tem aspas. Este é o PH, o último. Okay? Portanto, o que estamos a fazer é muitas vezes muitas coisas destas, todas que vêm do fecheiro. Portanto, no fecheiro apenas tem esta informação sem aspas e com pontos e vírgulas a separar umas das outras. E já está feito o exercício, neste caso o exercício 2. Vamos então passar para o exercício seguinte, o exercício 3. Agora vai-se interrogar a base de dados que nós acabamos de criar, portanto a água, no interpretador do Spider, e uso o módulo SQLite 3, que era aquele que nós já usámos quando fizemos o import. Selecione toda a informação guardada na tabela. É a primeira das perguntas. Vamos selecionar toda a informação guardada na tabela. Então, como é que se seleciona toda a informação guardada na tabela? Ora bem, então, o que é que temos que fazer? Nós temos que tirar este documentário. Portanto, temos que abrir a base de dados, chama-se água.db. Temos que selecionar toda a informação, e o selecionar toda a informação é dizer select asterisco from amostras, e depois temos que executar este
E depois de executar, temos aqui um resultado. E vamos buscar os dados do resultado. E vamos ver o que é que acontece quando vamos buscar os dados do resultado. Portanto, vamos fazer o F9. Portanto, isto é suposto fazer na linha de comando. Estamos a fazer isto na linha de comando. E o resultado é o res. E aparece aqui o resultado. E reparem, como eu faço fetch all, portanto, ele vai buscar todos os dados e vai pôr numa lista de tuplos. Cada tuplo há de ser o valor que estava lá na tabela. Portanto, imaginem que a tabela tem o primeiro registro com estes dados, o segundo com este, o terceiro com este, e se virem aqui, bate certo aqui com estes dados. Portanto, foi o que nós fomos pondo. Pusemos o primeiro, pusemos o segundo, pusemos o terceiro, etc. Portanto, é exatamente isso que ele nos está a mostrar. Os dados são exatamente aqueles que acabámos de pôr ali no insert into. E por isso, a única diferença é que agora o que estamos a fazer é temos uma lista com tuplos e cada tuplo corresponde a um registro da nossa tabela. E como eu disse, para selecionar todos, vieram todos aqui. Cá estão eles. Não há nenhum que falte, não houve nenhum filtro, não houve nenhuma ordem, não houve nada. A ordem é que estiver na tabela. Bom, continuando. Linha B. Selecione todas as datas de início de recolha da amostra sem repetições. Ok? Então, vamos selecionar todas sem repetições. O que é que temos que fazer agora neste caso? A linha B. Portanto, o que é que temos que fazer? Outra vez vamos ligar, fazemos Select Distinct Data from Amostras. Portanto, este Distinct é que faz com que seja sem repetições. Nós já tínhamos feito isto muito parecido com no SQLite 3, é exatamente a mesma coisa. A única diferença é que temos que ligar a uma base de dados, executar e fazer o fetch. E se virem agora o resultado, são só dois, só estas duas datas. Porquê? Porque aqui só há estas duas datas. Se virem, há ou 29 ou 19, são as datas que nós temos. E por isso, o que aparece é exatamente isto. Reparem que aqui neste tuplo só aparece a data. Aqui tem uma vírgula. Só aparece a data. É um tuplo que só tem a data e mais nada. Porquê? Porque nós estamos a dizer para aparecer só a data. Está aqui. Select Distinct, só a data. Não queremos outra coisa. Enquanto que o outro, o anterior, tinha lá um asterisco. Reparem, um asterisco. Um asterisco quer dizer que vai tudo. Bom, continuando. Esqueci-me de mostrar isto. Vou repetir então. O que estou a dizer agora aqui é que no Spider, aquilo que nós fizemos agora foi selecionar apenas a data. E apenas a data é o Distinct Data. Fazer outra vez o execute e depois mostrar outra vez os resultados. E quando fizemos isto aqui no interpretador, os resultados são aqueles só destas datas. Só estas duas datas é que foram. E estava a chamar a atenção para que agora só estamos a pôr uma coisa que é a data, porque só estamos a pedir a data. E distintas. E aqui, se repararem, só há realmente estas duas datas. E antes tínhamos posto um asterisco. Um asterisco queria dizer que queríamos todos os campos. Mas agora, como pusemos só a data, só aparece a data do campo. É um tuplo na mesma, mas só com a data. Agora sim, já posso mudar e vamos ver o exercício seguinte. A linha C. Já está, o resultado e tudo. Seleciona as amostras recolhidas em 2009, no dia 29, cujo valor de pH foi superior a 5.5. Indicando para cada amostra o local, o ponto de amostragem, o valor de pH, apresentando os resultados ordenados pelo valor de pH. Pronto, ok. Portanto, aqui tem várias coisas para fazer. Temos que dizer qual é que é a data, exatamente que nós queremos, e queremos um pH que seja maior do que 5.5. Isto claramente são restrições, tem que estar no where. Todos os registros que vamos mostrar têm que obedecer estas restrições. Aqui diz-nos o que é que queremos mostrar. Queremos mostrar
o local, o ponto da amostragem e o pH. Portanto, são estas três colunas que nós queremos ver, não queremos ver as outras. E aqui diz-nos como é que queremos mostrar, por que ordem. E neste caso é ordenadas pelo valor do pH. Portanto, como vê, este valor aqui está a aumentar. Pronto. Então, agora não me vou esquecer de passar para o Python. Cá está. E vamos ver então a linha C. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Temos, mais uma vez, vamos ligar, vamos fazer o select de quê? Select de local, do ponto e do pH. Portanto, só queremos estas três coisas. Da onde? Das amostras, isto é sempre das amostras, que obedecem a qualquer coisa. E esse obedecer a qualquer coisa é dizer que a data tem que ser do dia 29 e que o pH tem que ser maior ou igual a 5.5. E temos que ordenar por pH. E depois o resto é tudo igual. E quando se faz o fetch all, mostra-se uma lista com todos os resultados, que são estes que aqui estão. E como veem, só aparecem as três coisas que nós pedimos, que é o local, que é o ponto e que é o pH. Continuando. Quais foram os locais onde se obteve pelo menos um valor de pH superior a 5.5? Apresenta a identificação desses locais sem repetições. Okay? Portanto, agora só queremos locais em que o pH foi superior a 5.5. Portanto, é mais do mesmo, não é muito diferente daquilo que nós temos vindo a fazer. E o select desta vez é distinto porque queremos só locais, mas não queremos locais com repetições. Okay? Portanto, sempre que não queremos com repetições, se não queremos registros repetidos, então temos que pôr lá o distinct. Se não pusermos o distinct, eles aparecem repetidos. E pomos da amostra em que, portanto, temos sempre de dizer que é da tabela amostras, nós temos sempre só uma tabela, portanto não há dúvidas aqui, em que o pH é maior do que 5.5. E é só fazer isto. E o resultado vai ser, mais uma vez, uma lista de tuplos em que dentro dos tuplos apenas existe o valor respectivo do local. Portanto, esta é a identificação dos vários locais e não há repetições. Okay? Aqui havia imensas repetições, mas nós não temos repetições porque fizemos o select distinct. E pronto, esta era exatamente a última das questões. Portanto, o que nós fizemos nesta aula foi um pouco fazer duas maneiras diferentes a mesma coisa. Foi criar uma base de dados com esta informação e fazer selects e fazer perguntas à base de dados e obter os resultados de duas maneiras. Uma é diretamente no SQLite 3.exe, que é uma pequena aplicação que tem lá e que tem lá o gestor da base de dados, permite criar as tabelas e inserir lá os dados, que pode ser usada em isolamento, não precisa de Python nenhum para funcionar. A outra foi como é que se integra através do Python todos estes mecanismos do SQLite 3 para criar bases de dados através do Python. E também para questionar e para depois ir buscar os dados à base de dados criada pelo módulo SQLite. E isto vai ser usado no vosso segundo trabalho. No vosso segundo trabalho vocês vão ter que de alguma maneira fazer uma base de dados usando o Python, porque tudo usa o Python. Fazemos uma base de dados, pomos lá os dados e vamos fazer depois alguns queries à base de dados através do Python para depois poder fazer outras coisas como gráficos que o Python pode fazer e que a base de dados normalmente não podem fazer. Por hoje é tudo. Muito obrigado. Até à próxima.